ouvimos a proposta dos candidatos aqui presentes para que possa, assim, conduzir as nossas escolhas. Uma escolha consciente, pautada no voto consciente, pelo bem e o benefício do nosso município como um todo. Então, nesse momento, eu vou, como eu falava antes, dar a palavra ao presidente Edson, para que ele faça algumas considerações. Iremos dar início à abertura com a execução do hino nacional, seguido do hino de Copalzinho. Após esses dois atos, iremos ler as regras que irão conduzir o debate. Peço a atenção de todos os presentes e contamos com o silêncio, com a colaboração. A manifestação da plateia, ela será de forma silenciosa e no decorrer do regulamento o Edson vai pontuar todos os pontos que a gente quer que vocês estejam atentos. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Peço encarecidamente que os senhores respeitem a organização, ok? Nós dividimos por blocos, para cada correligionário ficar com o seu companheiro, pedimos que isso seja respeitado. Nós dividimos esse bloco aqui da frente para assessores, certo? Os assessores de cada candidato têm direito a 7 assessores diretos, 3 ficaram ali atrás, 4 aqui na frente. O restante dos lugares aqui da frente estão reservados para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, para autoridades, para os vereadores em exercício. Por favor, peço que respeitem essa ordem, ok? Peço que todos se coloquem de pé para que nós possamos ouvir a execução do hino nacional. Superior, essa igualdade, concebida.
mais uma vez eu peço gentilmente que o pessoal que não for assessor direto e não for autoridade, por gentileza, coloque sua cadeira, procure seu local, junto à sua militância, por gentileza, certo? Vamos deixar esse local aqui para a assessoria direta, para o Ministério Público e sua assessoria, para a Justiça Eleitoral e para os vereadores em exercício. Por gentileza, peço mais uma vez que respeitem a ordem. Gostaria de contar com o serviço dos presentes. Esse debate existe algumas regras. Existem algumas regras nesse debate. Eu gostaria de contar com o silêncio dos senhores para que nós possamos discorrer sobre as mesmas. Aproveitando a oportunidade, nós agradecemos aqui a presença da Polícia Militar, que está presente aqui com um bom contingente, 5 viaturas, certo? A pessoa do Tenente Thomas. Muito obrigado. Okay.
a leitura do regulamento do debate político, certo? Precisamos deste momento porque para a ordem, aliás, ok? Bom, primeiro artigo, disposição geral, capítulo 1 das preliminares, disposições preliminares. Artigo 1. O debate terá os seguintes objetivos. Primeiro, promover a aproximação entre cidadãos, eleitores, especialmente da comunidade estudantil e dos candidatos. Segundo, divulgar as respectivas propostas dos candidatos para a construção de uma administração pública transparente e proativa. Terceiro, promover a importância do voto consciente no processo eleitoral, segundo os princípios básicos de uma autêntica prática da democracia do eleitor. Artigo 2º. Toda normatização e a organização do debate promovido ficarão a cargo da diretoria executiva da UNEC, certo? Observando as normas vigentes estipuladas pela lei. Artigo 3º. O debate poderá ser mediado por um mediador, por um mediador, por um membro da diretoria executiva da UNEC, pessoa indicada pela Justiça Eleitoral ou pessoa convidada pela direção da UNEC. Nós optamos por essa terceira. O senhor, o doutor Leonardo Rodrigues, ele é um mediador experiente, ele está a caminho, já está quase chegando aqui, e ele é professor da União Evangélica. Nós optamos por uma pessoa fora do município para que haja imparcialidade. Okay? Prosseguindo. Primeiro parágrafo. O mediador terá amplos poderes para interferir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra, solicitar da plenária a contenção de manifestações consideradas inoportunas, suspender o bloco ou debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados, devendo ser imparcial em seus atos. Caberá ao mediador interferir perguntas impertinentes ou de cunho exclusivamente pessoal, evitar alterações entre candidatos e entre o plenário e vice-versa, censurar o uso de expressão injuriosas e depreciativas da imagem dos membros e de candidatos presentes. Solicitar ao plenário a contenção de manifestações consideradas inoportunas, tais como vaias, conversas, aplausos, no momento da fala de qualquer candidato ou do mediador. O uso do celular também será proibido. Enfatizamos também que resguardem os aplausos para os momentos finais do debate. Interferir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra e efetuar os sorteios da ordem das falas dos candidatos durante o debate. Capítulo 2º da organização. Primeiro bloco. Perguntas diretas elaboradas por universitários. As perguntas serão dirigidas aos candidatos. Serão formuladas 4 perguntas por escrito e depositadas em envelopes separados pelos temas abaixo relacionados. As perguntas dos temas serão respondidas por todos os candidatos, respeitando a ordem de sorteio. E 1 minuto e 20 para a resposta de cada candidato. Serão sorteados 6 perguntas nos blocos com cada tema: saúde, educação, saúde, meio ambiente, segurança, administração, finanças, estrutura e habitação. O primeiro bloco de debate terá duração de 30 minutos. As perguntas serão escolhidas aleatoriamente e deverão ser feitas de 1 minuto, sendo para o tema definido e seguido da ordem dos candidatos sorteados
para respondê-las, conforme a classificação obtida através dos sorteios realizados na presença dos candidatos pelo mediador do debate. E sim, o mediador deverá recomendar, neste momento, ler as regras do debate, assim como solicitar a colaboração de todos. O mediador não permitirá que o tempo de 1 minuto e 20 seja ultrapassado. Este tempo é o tempo das respostas. Ao término deste bloco, poderá ser adotado um intervalo de 7 minutos. Lembrando que, no intervalo de 7 minutos, se os assessores que estão logo atrás dos candidatos quiserem trocar de lugar ou dar uma pequena palavra, certo, com o restante dos assessores diretos que estão aqui, isso será permitido nesse período de 7 minutos. Segundo bloco, pergunta entre os candidatos. Farão perguntas entre si de forma livre e espontânea sobre ações e fatos políticos, análise de problemas e soluções de interesse do cidadão, bem como as propostas de governo a respeitando as considerações do artigo 8º, parágrafo 4º. Só uma ressalva, vamos dar uma olhada nesse artigo 8º, parágrafo 4º. São expressamente proibidas as ofensas pessoais, importunação de responsabilidade civil ou criminal referente a processos judiciais ainda não julgados, atentados contra a honra, palavras de baixo escalão, sinais ofensivos dirigidos à comissão organizadora ou à diretoria executiva da UNEC, às associações ou qualquer pessoa ligada à direção indiretamente do debate. Serão realizadas 2 rodadas de perguntas e respostas, sendo estimada a duração de 27 minutos. Cada candidato poderá dirigir uma pergunta previamente elaborada para candidato concorrente, desde que respeite a imparcialidade e ética e a pessoa do concorrente. As perguntas serão feitas aleatoriamente conforme estabelecido pelo sorteio e tabela de classificação estruturada. Cada pergunta deverá ser formulada no máximo de 1 minuto e a resposta no máximo de 1 minuto e 30 segundos, sendo 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Ainda em relação às réplicas e tréplicas, as mesmas terão que ser solicitadas pelo candidato ou mediador, que concederá 1 minuto para a manifestação. A ordem do candidato para perguntar e responder será sorteada seguindo aleatoriamente, segundo a alternância dos candidatos, conforme a tabela de classificação montada após o sorteio. Ao término deste bloco, será dado um intervalo de 7 minutos. Terceiro e último bloco, considerações finais. Neste bloco, o mediador concederá a palavra ao candidato, seguindo a ordem de sorteio, de primeiro, segundo e terceiro sorteados, respectivamente. Para as considerações finais, cada candidato terá 7 minutos, sendo que, da seguinte forma, o candidato a vice, primeiro falará com um tempo de 2 minutos, e o candidato, conforme sorteio, e o candidato a prefeito usará os 5 minutos restantes. Quando faltar 1 minuto para encerramento do prazo da fala, o mediador informará ao expositor que lhe falta. Terceiro capítulo das disposições finais. Os debates devem ser pautados em princípios, éticas e pelo decoro acadêmico. Parágrafo único. O candidato que sofrer ofensa de natureza moral ou ideológica poderá solicitar ao mediador direto o direito de resposta. Ao final do bloco, sendo que o tempo de 2 minutos para tal.
O debate poderá ser gravado e pelos apoiadores do candidato. Okay? É permitida essa gravação. Não será prorrogado o tempo previsto para o debate de 2 horas, salvo por motivo justificado, devendo o moderador interromper a fala do candidato que ultrapassar o tempo especialmente especificado a cada bloco de perguntas. Serão vetadas perguntas de ordem pessoal ofensiva à honra, à imagem do candidato, poluição sonora no ambiente, utilização de megafone, apitos, instrumentos musicais, dentre outros, ingressar nas dependências do debate com camisetas, bandeiras ou adesivos ou qualquer outro material que possa manifestar a partidariedade do candidato. Os membros da diretoria executiva estarão responsáveis por analisar e verificar as perguntas condizentes com as regras estabelecidas neste regulamento. As regras do debate serão baseadas na justiça e democracia, conferindo aos candidatos tratamento igualitário. Os candidatos terão acesso prévio às questões que serão formuladas e sorteadas durante o bloco 1. Serão expressamente proibidas ofensas pessoais, imputação de responsabilidade civil ou criminal referente a processos judiciais ainda não julgados, atentados à honra, palavra de baixo escalão, sinais ofensivos dirigidos à comissão organizadora, à diretoria executiva da UNEC e às associações ou qualquer pessoa ligada, direta ou indiretamente ao debate. Somente poderão entrar no local do debate o número de pessoas limite de capacidade de cadeiras utilizadas no salão paroquial da Igreja de Santo Antônio. O debate poderá ter transmissão ao vivo, via internet, a critério da comissão organizadora, segundo a sua possibilidade de recursos. A comissão eleitoral responsabilizará em civil e criminalmente as ofensas efetuadas e sofridas por um candidato a outro. Os casos omissos neste regulamento serão deliberados pela comissão organizadora e direção executiva da UNEC, aí havendo necessidade de manifestação da assessoria jurídica. Terminamos, senhores. Quero pedir uma questão de ordem, porque... Diga, meu senhor. Fala. Em primeiro lugar, eu acho que esse debate tem que ser um debate democrático. E pelo regulamento apresentado, demonstra que não existe democracia. Os candidatos não têm obrigação de se comprometerem com uma administração. Por isso, o meu protesto, porque, segundo o regulamento que vocês fizeram, deveria estar aqui apenas os estudantes, não os velhos, não o representante da Associação Comunitária do Cocalzinho de Goiás. Por isso o meu protesto. Seu Paulo, o seu protesto será registrado, nós agradecemos, achamos que o senhor tem razão sim, mas como eu lhe falei anteriormente, se nós formos abrir perguntas para toda a comunidade, nós vamos atrapalhar a agenda dos candidatos que estão em fim de campanha. E para isso não acontecer, nós procuramos um meio ágil, rápido, para que os mesmos venham expor as suas ideias à comunidade. Ok? Obrigado. Boa tarde. Peço silêncio antes da gente começar o trabalho. Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu sou professor e advogado em Anápolis. É com grande satisfação que eu estou nesse município para participar desse debate. Sem dúvida alguma,
um debate que pode contribuir e muito para que a população de Cocalzinho de Goiás faça a melhor escolha para a política municipal. Sob as bênçãos de Deus, nós acreditamos que esse evento foi organizado e que de forma bastante pacífica será conduzido. Nós queremos que todos aqui prestem atenção nos candidatos que aqui se apresentarão e que de alguma forma possam fazer a melhor escolha para o município de Cocalzinho de Goiás. Muito obrigado. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Vamos fazer então um sorteio do tema que dará início à abertura dos nossos trabalhos. Vamos então, eu vou escolher esse envelope. Infraestrutura e habitação. Esse é o primeiro tema que nós vamos utilizar para o debate. Vamos agora ao sorteio dos... A primeira pergunta diz o seguinte: que propostas deseja apresentar como solução para resolver os problemas na área de saneamento básico? Nós vamos fazer o sorteio agora dos candidatos. Eu repito a pergunta para que todos estejam esclarecidos a respeito. Que propostas deseja apresentar para resolver o problema do saneamento básico no município de Cocalzinho de Goiás? Segundo o nosso sorteio, candidato número 3 é o atual candidato Alair. O atual prefeito, candidato. Nesse sentido, nós passamos a palavra ao candidato Sr. Alair. Boa tarde a todos. Nós já temos o plano de saneamento básico do município já pronto, só aguardando as receitas do governo federal para execução, aonde estão contemplados em todos o município captação de água fluvial, drenagem, esgoto de Cocalzinho, em Edilândia e Girassol também. Nós já temos esse plano, ele é já aprovado pela FUNASA, pelo COSAP, pela UNB e também pelo Ministério da Cidade. Muito obrigado. Passamos então agora à escolha do segundo candidato. Repetindo mais uma vez a pergunta: que propostas deseja apresentar para resolver os problemas na área de saneamento básico? E o candidato a responder é o número 1, candidato Armando. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, debatendo as questões administrativas do nosso município. Com relação ao saneamento de Cocalzinho, eu tenho pleno conhecimento da necessidade de o fazer. Na nossa administração, procuramos meios também para resolver essa questão. Como é um investimento muito alto, se não tiver realmente recursos federais investidos nessa área, é praticamente impossível. Por isso nós pretendemos buscar, junto ao governo federal, a gente tem uma conversa iniciada com a Corumbá 4, mas o mandato terminou e a conversa ficou no meio do caminho. Porque o maior interessado na infraestrutura do município de Cocalzinho, nós entendemos que é a usina de Corumbá 4, como nós, população, também temos interesse sim. Porque é aqui que tem as nascentes que abastecem a represa de Corumbá 4. E isso é muito importante. A gente sabe como fazer e como tem que buscar essa solução para esses problemas, junto ao governo federal, aos nossos parlamentares na área federal, destinando as emendas para cá para começar a solucionar um problema que é grave em Cocalzinho, que é o saneamento básico. Vamos então agora passar a palavra para o segundo candidato, o candidato Guilherme,
Que propósito o senhor tem para apresentar para resolver o problema de saneamento básico no município de Cocalzinho de Goiás? Boa tarde a todos. Bom, é uma questão que inclusive compete um pouco de descuido na lei do plano diretor instituída em 2006. Esta lei, proposta aos municípios brasileiros, diz o seguinte: apesar de ser para municípios com acima de 20 mil habitantes, nós poderíamos muito bem ter aplicado ela aqui no nosso município. Mas desde 2006 para cá, loteamentos e mais loteamentos foram impostos em nosso município sem sequer obedecer à lei do plano diretor, que diz que todos os loteamentos têm que fornecer a infraestrutura. E agora temos um prejuízo enorme. Temos que buscar projetos e na esfera estadual e federal, porque o município não dispõe dessa quantidade de dinheiro para que possamos fazer o saneamento e assim deixarmos de agredir o meio ambiente. Nós estamos muito próximo do Rio Corumbá, Girassol também perto de Nascentes, Edilândia perto de Nascentes, onde inclusive temos resíduos de esgoto caindo dentro dessas nascentes. Candidato. Obrigado. Vamos a mais uma pergunta. Ainda a respeito sobre a infraestrutura. Temos uma pergunta boa. Quais as medidas serão adotadas para resolver os constantes problemas de queda de energia no município? Vamos então discutir novamente. Lembrando que cada candidato terá 1 minuto e 20 segundos para responder e esse tempo está sendo cronometrado e nós vamos obedecer a esse tempo. Mais uma vez quero agradecer aqui a oportunidade conferida pela União dos Estudantes de Cocalzinho de Goiás. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo fato de terem promovido esse debate. É uma das raríssimas oportunidades que a gente tem visto no estado de Goiás, em que as pessoas discutem efetivamente política. Parabéns. Respondendo então a essa pergunta, o candidato Armando, quais as medidas serão adotadas para resolver os constantes problemas de queda de energia no município? Isso diz respeito à nossa fornecedora de energia do estado inteiro, a CEL. Mas, desde a nossa época, como prefeito aqui, foi desenvolvidas ações para melhorar o sistema. Porque a nossa subestação aqui é junto com a subestação da fábrica de cimento. E no nosso mandato a gente pediu que isso fosse desmembrado. Como o serviço público é um pouco poroso, só agora está iniciando a construção da tão sonhada subestação aqui, para que de vez, possa resolver essa questão. Em Girassol, no nosso primeiro mandato, nós resolvemos isso lá, fazendo uma subestação que hoje já precisa também ser ampliada, porque já não está atendendo, porque a população cresceu muito. Eu acho que essa nova subestação que vai ser construída aqui pela CEL vai resolver de vez o problema da queda de energia. Muito obrigado. Vamos sorteio o segundo candidato que vai responder a essa mesma pergunta. Quais as medidas adotadas para resolver os constantes problemas de queda de energia no município? E o candidato é o senhor Alair. Desde início de 2003, nós começamos realmente a correr atrás, buscar, bater na porta da CEL, cobrar efetivamente a execução dessa obra. E logo agora que está iniciando, nós estamos sendo penalizados porque a obra iniciou justamente no período eleitoral. E a obra de Girassol também, eu era vereador naquele momento, e todas as licenças, todos os contatos com todas as pessoas onde passou a linha de transmissão e o terreno que foi conseguido através do meu trabalho naquele momento enquanto vereador. Com certeza, logo que concluído o trabalho da subestação, nós vamos realmente melhorar a qualidade da nossa energia do distrito de Girassol, de Edilândia, que faz parte desse aqui, dos assentamentos e da sede do município, onde nós podemos também estar investindo em empresas que venham aqui atuar em nosso município.
Muito obrigado. Passamos então à mesma pergunta para o candidato, o senhor Guilherme. Quais as medidas são adotadas para resolver os problemas de queda de energia no município? Sabemos que é um problema de âmbito estadual, mas que o município tem sim que participar ativamente nessa questão. E em minha proposta, batalharemos imensamente para a construção da subestação, que não só vai gerar mais conforto na energia do cidadão caucasiense e município, que também procuraremos realizar em outros distritos, como também atrair empresas de grande porte que, por consequência, precisam dessas energias de qualidade. Pretendo também, se eleito for, junto ao governo federal e estadual, melhorar a iluminação pública que vem sendo cobrada exorbitantemente no bolso de cada um. Muito obrigado. Vamos agora então ao sorteio do próximo tema. O próximo tema é meio ambiente. É pergunta Atenção à pergunta que diz o seguinte: que propostas estão contidas no plano de governo objetivando um desenvolvimento sustentável em comunhão com políticas públicas, em fomento com as práticas de reciclagem de resíduos? Enquanto nós fazemos o sorteio dos candidatos, eu repito a pergunta: que propostas estão contidas no plano de governo objetivando um desenvolvimento sustentável em comunhão com as políticas públicas em fomento às práticas de reciclagem de resíduos? O candidato escolhido é o candidato Armando. Na nossa proposta administrativa, nós temos aqui buscar parcerias para melhor destinação dos resíduos sólidos, como determinação da legislação, com a implantação da usina de reciclagem de lixo e beneficiamento com parceria com o governo federal. Hoje eu vejo que é uma preocupação, de todos nós, moradores daqui, nesse sentido. Precisamos muito melhorar, e muito a nossa coleta seletiva, para que isso possa dar resultado e tirar parte daquilo que serve para alguma coisa. Essa está na nossa proposta administrativa para a próxima administração. Muito obrigado. E o próximo candidato a responder essa mesma pergunta: qual é o seu plano de governo objetivando o desenvolvimento sustentável em comunhão com as práticas de reciclagem de resíduos, é o candidato Alair. Hoje nós já temos um plano de manejo ligado ao COSAP, a RID, e hoje nós temos 5 municípios integrados: Corumbá, Cocalzinho, Abadiânia e Pirinópolis, aonde esse tratamento será feito, a coleta seletiva nesses municípios, e o local realmente do descarte do material será em Planalmira, no município de Abadiânia. Portanto, nós temos todo esse projeto já em andamento junto ao governo do Distrito Federal, ao governo de Goiás e a RID, que integra esses 22 municípios, ao qual o Cocalzinho já está com todo o seu processo prontinho, só aguardando os outros municípios. Muito obrigado. E nós repassamos essa pergunta para o candidato Guilherme. A pergunta é: quais as propostas estão contidas no plano de governo objetivando o desenvolvimento sustentável em comunhão com as políticas públicas em fomento às práticas de reciclagem de resíduos? Perfeitamente. Nós temos que implantar em nosso município uma coleta seletiva com mais eficiência, visando a reciclagem, reutilização e reaproveitamento de produtos. Buscar parcerias com os consultórios médicos, odontológicos, consultórios, farmácias, laboratórios, para que possamos facilitar a vida deles também no que se diz respeito aos materiais perfluorocortantes que muitas vezes vão parar no aterro sanitário. Qualificar essas pessoas que lá trabalham porque não têm segurança nenhuma, trabalham sem máscara, sem luva, sem equipamentos de segurança.
Esse é o projeto de Guilherme Sucupira para uma vida sustentável em nosso município. Muito obrigado. Agora vamos passar ao sorteio de mais um tema. E o tema escolhido é saúde. Vamos à pergunta sobre saúde. O pessoal fica animado. Vamos lá então? Atenção à pergunta, diz o seguinte: com o aumento da longevidade do cidadão, é crescente o número de pessoas idosas no município, e percebe-se a necessidade de profissionais especialistas em geriatria e na saúde da pessoa idosa em geral. Que medidas pretendem adotar com relação a essa questão? Essa é a pergunta, e o primeiro candidato a responder é o candidato Alair. A questão da saúde, acho que foi a parte que mais evoluiu em nosso município nesses 4 anos. Nós colocamos e construímos, onde tem recurso do município, 5 UBS, distribuídas já por setores, onde facilitará realmente o atendimento ao idoso. E, com certeza, nós temos hoje recursos também para melhorar a qualidade do nosso hospital, com ampliação, com compra de equipamentos. Nós temos aproximadamente 2 milhões de reais já destinado a isso. E temos sim que cobrar também que o governo do estado cumpra com a parte dele, que está com 15 prestações atrasadas da parte dele da saúde. Isso é que é difícil. Quando o governo federal ou o município cumpre com a parte dele, o estado está lastimado, não está fazendo nada. Muito obrigado. Vamos ao segundo candidato sorteado a responder essa pergunta, que diz o seguinte: candidato, que medidas pretende adotar com relação à necessidade de profissionais especialistas na geriatria e na saúde da pessoa idosa em geral? E o candidato sorteado é o candidato Guilherme. É uma área que eu sou suspeito em falar, a área da saúde, que trato com muito carinho também, assim como as demais. Mas acredito e tenho falado, não sobrevivemos de grandes estruturas físicas, mas sim de um corpo que está internamente habitado em essas estruturas. Quero dizer que nós precisamos, e Guilherme Sucupira fará isso, colocar equipamentos dentro dessas unidades, colocar profissionais especialistas, e no que se diz a geriatria, também temos que abordar cardiologia, porque a pessoa idosa necessariamente precisa equipamentos como aparelho de raio-x, eletrocardiógrafos, enfim, equipar realmente a saúde para que possa dar uma saúde de qualidade. Vamos também cuidar de infraestrutura no que se diz respeito a áreas onde se possa ter atividades coletivas com esses idosos, e também promover a eles com alegria o forró da terceira idade, que traz diversão e lazer para o idoso. Nós pedimos se contenham nas manifestações. Vamos agora à pergunta que será repassada ao candidato Armando. Que medidas pretende, candidato, adotar com relação à questão da necessidade de profissionais especialistas na geriatria e na saúde da pessoa idosa em geral? Criar, está no nosso plano de governo, médicos de atendimento da especialidade de ginecologia, pediatria, ortopedia, oftalmologia, cardiologista e clínica geral. Nós entendemos que realmente é uma preocupação nossa, os nossos idosos aqui da cidade de Cocalzinho de Goiás. Mesmo na nossa administração, mesmo com dificuldade financeira, mas nós conseguimos manter os 4 anos os médicos especialistas em cada área, né? E também os medicamentos, né? Não deixamos faltar na nossa administração. Então é muito importante, né, que tudo seja feito de forma correta. A localidade onde se atende é importante sim, mas o que atende também o médico, o enfermeiro, precisa ser valorizado. E para isso que nós estamos propondo a aplicação, né, do plano de carreira, fazer um ajuste desse plano para que o profissional que atende nessa área possa ter mais incentivo para atender os nossos idosos também. E não só os idosos, as crianças, os adolescentes,
em modo geral, que dependem do atendimento médico mais humanizado. Antes de dar seguimento, queria só lembrar a todos os participantes que, por determinação legal, é importante evitar as manifestações pessoais para que nós possamos garantir a lisura do procedimento. Vamos então ao sorteio do próximo tema, e o tema é educação. Pergunta agora. A pergunta é a seguinte: que incentivos serão adotados no segmento da cultura em Cocalzinho de Goiás, segundo as propostas elaboradas no plano de governo? O candidato sorteado nesse momento, para responder a primeira pergunta, é o candidato Guilherme. Que incentivos serão adotados no segmento da cultura no município de Cocalzinho? Para a cultura, eu, Dr. Guilherme Sucupira, pretendo, em primeiro plano, adotar uma atividade, a cultura como uma atividade paralela à educação. Devemos enxugar um pouco os nossos gastos municipais e, para isso, poderemos condensar algumas secretarias e, dentre elas, cultura, caminhar sempre com a educação. E nessa linha de raciocínio, penso eu que devemos incentivar escolas de artes cênicas, de artes marciais, as modalidades do esporte, incentivar uma banda musical de Cocalzinho, que muitas vezes, conversando com alguns membros, sequer tem o incentivo de ter um veículo disponibilizado para que levem essas pessoas a apresentar em outras cidades vizinhas. Enfim, resgatar as nossas festas culturais, desde o modo e viola de Edilândia, aos nossos rodeios, a nossa festa tradicional da rapadura, que foi criada pelo nosso amigo eterno Olipão, e dar alegria ao esse povo, e não que seja o prefeito das festas, mas porque festividades, traz com certeza para o município renda, melhoria de renda. Obrigado pela sua participação. O próximo candidato a responder é o candidato Armando. E aí, candidato, que incentivos serão adotados no segmento da cultura do município de Cocalzinho? Investir em formação continuada para os professores, garantir a ampliação do plano de carreira e o piso nacional. Pretendemos sim buscar, através do governo federal, construir um teatro municipal para incentivar a cultura e ter um espaço de reuniões, eventos e apresentações gerais. E também, como foi criado na nossa administração, voltar a nossa tradicional festa da rapadura, festa dos rodeios, e dar também garantias que as festas tradicionais do nosso município, como folia, quadrilha e essas coisas, continuarão tendo todo o apoio da nossa administração. Muito obrigado, e eu repasso mais uma vez a pergunta ao terceiro candidato. Candidato Alair, diga para nós, que incentivos serão adotados no governo a respeito da cultura do município de Cocalzinho? Com certeza, a cultura, uma vez que o nosso país justamente abandonou essa área, nós precisamos manter a cultura das folias, cavalgadas, e hoje também no nosso município, na nossa administração, a nossa equipe também está criando um novo foco na área justamente de cultura, que é dos esportes radicais, bicicross, motocross, e jipeiros, e também o pessoal que está fazendo escalada em nosso município, e também temos incentivado a música, as lutas, jiu-jitsu, muay thai, karatê, isso é o vôlei, o basquete. Então nós estamos incentivando para que o nosso jovem, estamos construindo os espaços para que eles façam a prática, porque não adianta você oferecer se não tem espaço, mas nós estamos oferecendo espaço e vamos oferecer muito mais do que já tem hoje. Muito obrigado. Vamos então agora à escolha de mais um tema. O tema escolhido agora é administração e finanças. Vamos então à pergunta, muita atenção. Vamos aguardar o pessoal que está empolgado. Pergunta boa. Como pretende distribuir os recursos financeiros na área de educação, saúde e meio ambiente?
o candidato sorteado para responder essa primeira pergunta é o candidato Guilherme. Como pretende distribuir os recursos financeiros na área de educação, saúde e meio ambiente? Em primeiro lugar, fazer uma política de responsabilidade fiscal, enxugando a nossa folha. Mas para que isso aconteça, porque hoje nós temos uma folha operando acima da casa de 56%. E é notável em estudos que o ideal de uma prefeitura é que ela tenha uma folha de pagamento até 44%, 43%. Isso é o ideal. Então, nessa linha de raciocínio, precisamos enxugar essa folha para que assim possamos reverter este nosso dinheiro para benefícios, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na infraestrutura e assim por diante. Temos que governar com responsabilidade, mas também não deixar pessoas desempregadas e com isso buscar empresas para que possam acomodar essas pessoas melhores e a prefeitura em si não servir apenas de cabine de emprego. Muito obrigado. Vamos então ao próximo candidato, é o candidato Armando. A pergunta é a seguinte: como pretende distribuir os recursos financeiros na área de educação, saúde e meio ambiente? Saúde, educação e meio ambiente são todas prioridades de uma administração. Isso tem que ser feito de uma maneira muito responsável. Hoje a educação e a saúde já tem um percentual mínimo, né, que o município tem que aplicar. A gente aplicava bem mais do que isso na nossa administração. E hoje o que eu vejo no meio ambiente do nosso município, fazer uma parceria com os proprietários dos terrenos onde se encontra as nascentes, incentivando os mesmos para que proteja, né, que cerque as suas áreas, não deixe que seja invadido por gado, qualquer coisa dessa natureza, para que as nossas nascentes sejam preservadas. E isso será feita uma compensação através do município, para que ele tenha aquela área realmente exclusiva para a nossa nascente. Muito obrigado. E agora a gente repassa a palavra para o candidato Guilherme. Alair, desculpa, perdão. Como pretende o candidato Alair distribuir os recursos financeiros na área de educação, saúde e meio ambiente? Essas secretarias, basicamente, a educação e saúde, elas são fundos. E com certeza nós temos que aplicar, hoje nós aplicamos em torno de 27% na educação e 22,5% na saúde. Estamos acima do que já é exigido por lei. Mas nós queremos também fortalecer os nossos conselhos, para que eles sejam realmente mobilizadores, fiscalizadores e de certa forma também auxiliadores quanto à questão da gestão pública. E na Secretaria quanto ao meio ambiente, nós já temos hoje, através desses trabalhos nossos, nós temos aqui até o ICMS ecológico, que foi conseguido também através de trabalho junto à Secretaria, e que temos hoje uma Secretaria de Meio Ambiente com a melhor estrutura dos 22 municípios nossos aqui da região integrada em todo o Brasil. Então nós vamos realmente estar investindo em melhorias, com certeza, em todas essas áreas. Obrigado. Eu vou pedir mais uma vez o silêncio do pessoal, porque infelizmente está atrapalhando a gente aqui. O próximo tema é o tema segurança. O último tema. A pergunta. Muita atenção para a pergunta, porque interessa a muitos de vocês. Considerando as limitações e a falta de efetivos satisfatórios no policiamento de Cocalzinho de Goiás, quer seja na Polícia Militar, quer seja na Polícia Civil, e em especial a criminalidade que assola o nosso município, qual a sua opinião sobre implantar a Guarda Municipal em Cocalzinho de Goiás durante o seu mandato, caso seja eleito? O primeiro candidato sorteado a responder a essa pergunta é o candidato Alair. A questão de segurança pública hoje é calamidade nacional.
E aqui eu quero até parabenizar os policiais hoje do nosso município e os civis também. Uma vez que há mais de 15 anos não se tem um concurso público e não há um investimento nessa categoria, já que o Estado não está investindo. O município de Cocalzinho hoje, anualmente, nós estamos investindo em melhorias na infraestrutura para que os policiais possam ter melhor logística. O município hoje gasta em torno de 250 mil reais com segurança pública no nosso município. E esse recurso era um dever do Estado, que está retirando da nossa saúde, está tirando da nossa assistência social, está tirando da nossa infraestrutura do município. Nós estamos realmente cobrando, junto com o Judiciário, junto com o Ministério Público, os 11 vereadores fizeram parte disso, está cobrando realmente a infraestrutura melhor, o quantitativo melhor de polícia para o nosso município. O que nós temos feito é cobrar. Infelizmente, nós não temos tido respostas satisfatórias quanto a essa causa que eu vejo hoje que os policiais do nosso estado estão realmente sobrecarregados de serviço. Obrigado. O próximo candidato a responder essa pergunta, candidato Guilherme, qual a sua opinião a respeito de implantar a Guarda Municipal do município de Cocalzinho em seu mandato, caso seja eleito? Assim saber, a segurança depende diretamente e muito do Estado. Temos hoje, em estudos recentes, que o nosso estado de Goiás está com uma carência, um déficit de 12 mil efetivos na Polícia Militar. Daí já se começa uma preocupação e com certeza sobrecai sobre os municípios. Com relação à Guarda Municipal, nós temos também que ter um cuidado com a questão de legislatura também, porque cidades com população abaixo de 50 mil habitantes, muito difícil conseguir manter uma guarda municipal. Mas Guilherme Sucupira tem em seus projetos outras alternativas para a segurança. Dentre elas, não diria integrar, mas construir um centro de segurança, onde possa se ter na mesma localidade Polícia Militar, Polícia Civil separadas em seus prédios e com um sistema de monitoramento integrado a essas polícias e até, quem sabe, a Polícia Rodoviária Federal. Devemos sim tomar cuidado com nossa segurança, porque ontem mesmo Itamar amanheceu morta, esfaqueada e apedrejada uma mulher no distrito de Girassol. É uma preocupação que rege muito o nosso programa de governo e com certeza lutaremos sim, junto ao governo federal e estadual. Obrigado pela sua participação. Vamos então passar a pergunta para o candidato Armando. Candidato, qual a sua opinião sobre implantar a Guarda Municipal no município de Cocalzinho de Goiás durante seu mandato, caso seja eleito? Eu vejo que realmente a Guarda Municipal, o nosso município ainda não comporta. Não é questão que não vamos analisar, mas eu vejo que no momento ainda é prematura essa ideia. Mas no sistema de segurança nós já temos um compromisso do governo do Estado, que já no início da nossa administração, ano que vem, será sim aumentado o efetivo do nosso município através dos 2.500 homens que será incorporado à tropa agora no final do ano. E nós também, na nossa administração, nós temos aqui o sistema que a gente pretende colocar na cidade de Cocalzinho, Adilândia e Girassol. Colocar um sistema de monitoramento de jejum como prioridade, como prevenção da segurança das principais vias do comércio, entrada e saída da cidade. Sede, distrito de Adilândia, distrito de Girassol, com sistema de câmara e monitoramento. Eu acho que isso aí é uma reivindicação antiga do nosso amigo Sargento Thomas, porque ajuda e muito, né, na segurança da nossa cidade e dos distritos também. E o governo já tem esse compromisso de nos ajudar no início do ano, principalmente na área de Girassol, melhorar a segurança ali, e ultimamente anda muito assim, defasado no sistema, na quantidade de homens, na quantidade de pessoas e até mesmo de viaturas. Obrigado, candidato. Nesse momento nós vamos dar encerramento à primeira parte, ao primeiro bloco desse debate. Nós queremos agradecer aqui aos colaboradores
E eu cito em especial TV Girassol, Agita Cocal, Jornal 3 de Julho, Rádio Vitória FM, a Polícia Militar na pessoa do Tenente Tomás, a Secretaria de Saúde na pessoa do Dr. Ricardo Oliveira, que disponibilizou uma equipe de atendimento, e eu, em especial, agradeço à União dos Estudantes de Cocalzinho de Goiás pela oportunidade de participar de um evento tão brilhante. Nós vamos fazer uma pausa de 7 minutos para que nós possamos organizar a segunda parte desse debate.